Estou aqui para continuar falando da apresentação do Livro dos Espíritos, né, parte 2, capítulo 2, e nós vamos falar sobre a origem e natureza dos espíritos, falar um pouco das perguntas que fizeram aos espíritos com relação à origem dos espíritos, né? Vamos falar do mundo primitivo, normal, né? A forma dos espíritos, um pouco do perispírito também, que o espírito é uma coisa, o perispírito é outra coisa, né? Eu vou explicar isso mais para frente. Diferentes ordens dos espíritos, a escala, as fases, né? As escalas propriamente dita, a progressão dos espíritos também, né? Então, esse capítulo 2 está destinado basicamente aos espíritos e a sua relação com o mundo material, o corpo físico, no caso, né? E a primeira pergunta, logicamente, eu então fiz uns destaques aqui no texto, para não falar todo o texto, né, que é longo. A gente vai abordar alguns itens que eu pensei aqui de importantes, né, mais importantes, para que a gente possa rapidamente esboçar aí o capítulo 2 do livro, né? Então, com relação à origem e natureza dos espíritos, os espíritos, então, o que é a definição do espírito, né? Foi perguntado a espiritualidade maior, e aí a resposta é que são seres inteligentes da criação. Então, Deus criou um ser inteligente, o espírito propriamente dito, né? Espíritos tiverem um princípio, não se sabe, aí está ainda um mistério, né? Ou seja, há 260 anos atrás, quando Kardec fez esse trabalho, de perguntar aos espíritos, né? Não se tinha ainda, não se tem ainda nenhum conhecimento sobre a origem dos espíritos, né? O princípio deles. Espíritos são imateriais? São imateriais, a resposta é bem clara, né? Porque sua essência difere de tudo que conhecemos sob o nome de matéria, ou seja, o espírito não tem nada a ver com a matéria, né? Corpo físico é uma coisa, espírito é um ser imaterial, né? Que movimenta o corpo, na verdade, né? O mundo primitivo normal, os espíritos constituem um mundo à parte? Sim, o mundo dos espíritos, ou das inteligências incorpóreas, ou seja, quando a pessoa, nós espíritas acreditamos na reencarnação, encarnação, reencarnação. O espírito, ele vem de um setor diferente do material para incorporar o corpo, né, para poder fazer o movimento acontecer do corpo físico. Então, eles têm um mundo à parte, um mundo espiritual, como se fala, né? O mundo espírito ou o mundo corpóreo. Então, qual dos dois mundos, o mundo espírito ou corpóreo, é o principal na ordem dos casos? O mundo espírita pré-existe e sobrevive a tudo, ou seja, o corpo físico, ele falece, ele se deteriora, se reconstitui, em outra, se transforma na natureza, né? E quem permanece é o espírito, naturalmente, né? A forma dos espíritos. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Essa é uma pergunta bastante importante. Sim, eles fazem-no com a rapidez do pensamento, ou seja, o espírito viaja no espaço na rapidez do pensamento. Então ele não tem matéria, ele não tem obstáculo nenhum para poder fazer as suas viagens, vamos dizer assim, né? A matéria opõe obstáculo ao espírito? Nenhum. Eles passam através de tudo. Quem assistiu o filme Ghost, por exemplo, no começo do desencarne do principal artista lá, o Patrick Swayze, né? Ele tinha dificuldade de se atravessar as barreiras, né? Mas isso porque ele estava recém-desencarnado, então ele tinha essa dificuldade de entender a nova condição dele de espírito. A partir do momento que ele começou a entender melhor, ele começou a transitar pela matéria normalmente, né? Então isso é possível, sim, lógico. O perispírito é um invólucro semimaterial, né? Ele, então, tem o espírito, o perispírito e o corpo físico que compõem o perispírito e forma, então,
o corpo físico, como a gente vê visualmente, né? Mas o perispírito é um fluido universal de cada globo, ou seja, ele obedece às energias, todos os fluidos de cada globo, né? Você sabe que tem várias habitações, né, vamos dizer assim, no espaço, onde os espíritos ocupam, né? Não é só a Terra que é ocupada por espíritos, né? Aqui encarnados, como nós somos, o ser humano, né? Existem outros globos e também o perispírito acompanha, logicamente, a composição material do globo, né? E se constitui no fluido universal de cada casa, vamos dizer assim, de habitação, né? Mas ele é um evocólogo semimaterial. Ele não é totalmente espírito e nem é totalmente corpo. Então, ele é semimaterial, é onde faz a integração do espírito com o corpo físico, né? Então, esse é o perispírito. O espírito tem formas determinadas? Sim, a forma que o espírito deseja, né? Na espiritualidade, ele tem a sua forma de acordo com a vontade de cada um. Aí nós vamos começar na quinta parte desse capítulo, as ordens dos espíritos, né? Ou seja, a gente vai começar a ver que existem escalas, né, nos espíritos. Então, são iguais os espíritos ou há qualquer hierarquia? Existe hierarquia, sim. Vamos ver mais para frente aí que a gente vai entender os graus de perfeição, né, que cada um tem, e aí onde ele se enquadra. São de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição. Ordens ou graus de perfeição dos espíritos, ou seja, o espaço em que ele ocupa é de acordo com o seu grau de evolução, vamos dizer assim, né? Então, a primeira a colocar-se, os que atingiram a perfeição, são os espíritos puros, né? Os espíritos puros que atingiram já a perfeição, ou seja, eles foram progredindo, começaram ignorantes, vamos dizer assim, foram crescendo, foram melhorando, foram até se tornarem espíritos puros. Um exemplo disso é o próprio Jesus Cristo, que reencarnou aqui como espírito puro, né? E desencarnou, mas ele é da ordem dos espíritos puros, né? A segunda é os que chegaram no meio da escala. O desejo do bem é a sua preocupação. Então, sempre desejar o bem é uma preocupação daqueles espíritos que já evoluíram dos imperfeitos, né? E estão caminhando para a perfeição. Ainda não são perfeitos. E a terceira ordem, os que ainda se acham na parte inferior da escala, os espíritos imperfeitos. Então, aí tem a ignorância, o desejo do mal, as paixões más, né? E isso retarda o progresso da evolução dos espíritos. Então, eles são espíritos imperfeitos, estão classificados na terceira ordem. A gente começa a analisar a nossa posição em relação a essa escala, né? Ou seja, nós aqui na Terra, encarnados, nós somos, assim, a gente tenta fazer o bem, a gente muitas vezes escorrega, faz o mal, então a gente tenta se localizar aí nessa escala para a gente saber que existe a necessidade do progresso, né? Ou seja, você fazendo bem, não fazendo mal, cada vez mais a gente vai galgando escalas superiores da escala do espiritual, né? Os espíritos da segunda ordem, uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Todos, porém, ainda têm que sofrer provas. Eu diria que a Terra aqui, a grande maioria dos encarnados na Terra estão nessa segunda ordem aqui, né? E na terceira ordem, a gente vê ainda entre nós, né, pessoas que estão fazendo mal, né? Então, a terceira ordem são todos essencialmente maus? Não, eles estão nessa fase do mal, né? Mas a ideia é que ele se transforme, né? Deixa de fazer o mal, começa a fazer o bem. Mas ele não são todos essencialmente maus, né? Existe aqui o livre-arbítrio para a pessoa ir progredindo, né? Fazendo o bem, se transformando, fazendo a reforma íntima, principalmente, né? Para poder crescer espiritualmente. Então, o grau de adiantamento é que vai determinar aí
a nossa escala espiritual, né? Ou seja, a gente vai se adiantando na medida que a gente vai se esforçando, fazendo nossa reforma íntima, fazendo bem, eliminando os comportamentos maus, né? E aí nós vamos galgando as escalas superiores da espiritualidade. Os imperfeitos, como a gente falou, né, ele reforça aqui, predominantemente, esses espíritos estão na matéria, né, sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, né, o orgulho, segundo Jesus, né, a principal chaga da humanidade, né, o orgulho, o egoísmo, né, eu estou bem, eu tenho tudo, não interessa os outros, né? Então isso não é uma filosofia espírita que a gente pretende implantar, né? Nem todos são essencialmente maus, uns não fazem o bem nem o mal. Então aqui tem uma distinção, né? Eles não fazem o bem, não fazem o mal, mas também não fazem o bem. Então, não é assim, né? Tem que fazer sempre o bem, procurar não fazer o mal e progredindo espiritualmente, né? E denota essa situação de não fazer o bem e fazer o mal, por exemplo, já denota a sua inferioridade, né? Ok? Então, são ordens espirituais, né? A segunda ordem de espíritos bons, a predominância do desejo do bem, né? Principalmente o desejo do bem. Suas qualidades e poderes para o bem estão em relação ao grau de adiantamento que hajam alcançado, ou seja, a luta, né, o alcance de fazer o bem vai sempre progredir, você vai sempre progredir espiritualmente. A sabedoria e a bondade também estão acompanhados aí. Os espíritos puros, como a gente falou, né, nenhuma influência sobre a matéria, não tem nada de material. Superioridade intelectual, moral é absoluta, não tem defeito, né? Espírito puro, nós vamos chegar lá, esse é o caminho, né? Progressão dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus. Deus criou todos, espíritos simples e ignorantes. No princípio foi assim. E cada um foi lutando para melhorar, e aí foi crescendo espiritualmente, na escala espiritual, né? Mas Deus criou todos iguais e deixou o livre-arbítrio, como se fala, né? Cada um escolher o seu caminho e fazer o caminho do bem, né? Caminho da perfeição, no caso. Haverá espírito que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Não. Isso não vai existir. Sempre tem o tempo de cada um de fazer a mudança, né? É demorado em alguns, outros não. Isso, cada pessoa tem o seu jeito de ser, né? Mas Deus fez com que todos, né, progredissem, né, no caso. É o livre-arbítrio, novamente, que eu disse, né? Outra pergunta, todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegarem ao bem? Pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância, ou seja, ninguém começa na fieira do mal, né? Começa na fieira da ignorância. Muitas vezes a pessoa erra por não saber que está fazendo a coisa errada, né? Então, é diferente a ignorância do mal. Então, é uma explicação bastante importante aqui para a gente ter, né? Outra pergunta, de onde vêm as influências sobre ele exercem? Dos espíritos imperfeitos que procuram apoderar-se dele, né? Então, influências existem. Existem, assim, espíritos que tentam barrar o nosso progresso, né? E até encarnados também. Existem pessoas invejosas. Então, isso, de onde vêm essas influências, né? Tanto dos espíritos, que é a obsessão propriamente dita, né? Por resgate passado, por dívidas anteriores. Então, o espírito ele vem obsediar o encarnado, né? E os encarnados também, né? Lógico, tem sempre pessoas que tentam te tirar do caminho, né? Do caminho do bem, no caso, né? E a parte final do capítulo, não me demorar muito aí na exposição, né? Porque o texto é longo e tem muitas informações, mas a essência aqui, quem está tentando trazer,
No final, ele aborda anjos e demônios, né? Com relação a anjos, os anjos são os espíritos puros, né? Eles percorreram já todos os graus, toda a elevação espiritual. Eles começaram na ignorância como todos, foram progredindo, se tornaram anjos, que são os espíritos puros, né? E com relação aos demônios, né? Eles se encontram no mundo inferior, em que habitas, e em outros semelhantes. Ou seja, demônios os espíritos que se comprazem com o mal, tentam fazer o mal, não quer saber do bem. Então, no Espiritismo a gente chama esse setor, né, de umbral, por exemplo, espíritos que precisam passar pelo umbral porque decaíram, né, no seu objetivo de encarnação. Mas outros semelhantes e mundos inferiores, né? Eles vão para mundos inferiores, porque eles não têm o merecimento de estar em mundos evoluídos, né? Bom, com isso a gente encerra aqui a nossa exposição, né? E desejamos a todos aí muita paz, muito progresso, muitos estudos. Daí para frente nós temos outros capítulos que nós vamos abordar. Que Deus ajude a todos vocês, que Jesus ampare sempre